Hoje é o dia de celebrarmos ao Senhor, pois há 29 anos atrás, nosso bondoso Deus teve a brilhante ideia de nos reunir como igreja. Talvez você já tenha se perguntado, mas como tudo começou? Começou como tudo deveria começar, com 3 homens de Deus de joelhos orando ao Pai. Isto foi em 1987. O tempo voa. Quanta coisa já aconteceram nesses anos. Mas vamos começar essa viagem no tempo. Todos preparados? O ano era de 1987. O local, Jardim Marilândia, Vila Velha. Como dissemos, tudo começou quando 3 homens de Deus, até então presbítero César, presbítero Paulo, presbítero Hernani, resolveram atender ao clamor do Pai e se propuseram a dobrar os joelhos e orarem todos os dias às 6 da manhã. E Deus fez como Ele sempre faz. Nos deu uma palavra, para que estes homens caminhassem sobre ela. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Logo, os sinais nos acompanharam. Então, começamos a ver as manifestações do Espírito Santo de forma poderosa. Haviam curas, libertações, revelações e batismo com o Espírito Santo. As vigílias eram tremendas, começavam às 22 horas e se encerravam às 6 da manhã. Em 1989, esses 3 homens foram convidados a se retirar da sua até então denominação e novamente utilizaram a melhor estratégia. Dobraram os joelhos e oraram durante todo o ano de 1989. Em 1989, novamente Deus foi fiel e nos deu uma palavra para caminhar sobre ela. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, agora não éramos mais 3 homens, éramos 3 famílias, totalizando 11 pessoas. Todos orando e buscando de Deus uma direção. Eram 3 famílias reunidas para orar. Não tínhamos nenhuma placa, nem templo. Mas, no coração do Pai, Ele já nos confiava um nobre chamado: ser refúgio e ser abrigo para os necessitados. De repente, 27 pessoas se juntaram a nós para buscarmos uma direção do Pai. Agora já éramos 38 pessoas e precisávamos de um lugar para buscar a Deus. Então, tivemos o privilégio de viver Atos 2, do 42 a 44. E eles dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. E nessa atmosfera, o então presbítero Hernani cedeu a sua própria casa para nos reunirmos. Com o passar dos dias, já éramos 46 pessoas. A varanda da sua casa era o templo e os quartos da sua casa eram as salas de aula. Pois enquanto aguardávamos uma resposta, tínhamos escola bíblica, cultos às quartas, sextas e domingos. Deus novamente move o coração do presbítero Hernani e ele cede à frente do seu terreno para que um templo fosse construído.
Em 3 meses, em meio a ofertas e mutirões, construímos nosso primeiro templo. Em 1990 já éramos 81 pessoas congregando e ainda não tínhamos uma resposta para qual igreja iríamos. Não encaixávamos em nenhuma igreja e, ao receber convites de filiação, orávamos e não tínhamos uma resposta afirmativa de Deus. Em 10 de novembro de 1990, por decisão da Assembleia dos membros, registramos a igreja IPDR. Ficamos naquele local por mais 5 anos e somos muito gratos ao casal Hernani e Cláudia. Em 1995, compramos nosso primeiro terreno e construímos nosso próprio templo, onde até hoje se reúne a IPDR Marilândia. Nós fomos orar no monte. Na ida tinha um monte de gado. Passamos no meio do gado. O gado ficou quietinho, comendo, não fez nada. A igreja orou, teve irmãos que foram tomados em línguas, mistérios. E na volta, os bois estavam revoltados. Aí teve uma vaca que começou a correr atrás dos irmãos. E todos os irmãos conseguiram passar debaixo da cerca, que eram magrinhos. E eu não consegui porque era gordo. E também não dava para correr porque era de morro abaixo. Então fui andando, com o Romano montado no meu cangote. O Romano era pequeno, montado no meu cangote, foi andando e a vaca veio correndo. E só clamei por misericórdia e mais nada. Aí em determinado momento a vaca parou, deu uma brecada, parou. Olhou para trás e voltou, não fez nada. Mas aí, os irmãos correram todos, eu fiquei sozinho, me abandonaram. Me abandonaram enfrentando um boi sozinho. Os dois pastores, César e Hernani, foram pular debaixo da cerca e estavam gritando para mim: vem Paulão, vem Paulão, vem como? Que eu não conseguia passar debaixo da cerca. Era muito perto do outro, os arames, muito próximo do outro. Para mim passar tinha que deitar quase no chão. Então foi isso, essa história do monte, uma das histórias do monte em Afonso Cláudio, né? Teve também outra história muito bonita, que nós, isso já foi em outro retiro, que nós fomos no mesmo lugar, só que em outro monte. E no meio da caminhada começou a chover muito, mas muito mesmo, deu um temporal muito forte. Mas foi um dos dias que nós pudemos ver que Deus mais se manifestou no meio da igreja. Foi algo extraordinário. Deus se fez presente no meio daqueles trovões, daqueles relâmpagos, e a igreja desceu dali renovada, revigorada, de uma forma poderosa. Amém. Uma das coisas que marcaram na vida da igreja, não tem muito tempo, deve ter uma faixa de uns 5 anos, mas foi quando a nossa liderança, na parte de domingo na escola dominical de manhã, por uma situação muito difícil na qual nós estávamos passando e a nossa liderança local também estava passando, pastor César junto com o prefeito Marcos e diácono Robinho na época e pastor Paulo se posicionaram diante lá do altar do Senhor e optaram e declararam dentro da igreja que eles iriam pagar o preço que fosse para que
para que fosse estabelecido a graça do Senhor sobre o ministério, sobre a igreja local de Jardim Marilândia, e que, graças a Deus, através dessa posição que eles tomaram, hoje nós estamos vivendo um tempo bom dentro da casa do Senhor, nas nossas vidas particulares. Estamos passando sim por momentos difíceis, momentos de enfermidade, tribulações, mas a presença do Espírito Santo tem nos consolado, tem nos guiado, tem nos alcançado e tem também nos abençoado poderosamente. E nós somos muito gratos ao Senhor por isso. O Senhor se permanece fiel para com aqueles remanescentes que permaneceram na presença de Deus, e então nós somos muito felizes porque o Senhor tem nos abençoado e tem derramado muito poder, graça e amor sobre nós. Então, o que eu desejo para a igreja é que nós possamos continuar nessa pegada, nessa batida que é árdua, que tem todas as dificuldades, mas a promessa é que Ele vai ser fiel para com a gente e que Ele vai fazer grandes coisas. E Ele tem uma promessa para a igreja local de Jardim Marilândia, EPDR de Jardim Marilândia. Deus tem uma promessa sobre vocês. Deus abençoe todos os irmãos que entram dentro daquele local e que sejam poderosamente abençoados, em nome de Jesus. Amém. A paz, Senhor, irmãos. Meu nome é Adriana, sou cunhada do pastor César, fiz parte desse ministério desde o início, fui batizada nas águas, hoje eu me casei, né? Estou morando em Guarapari, mas aprendi muito com a igreja, né? Os ensinamentos da igreja desde o início, e graças a Deus, que Deus nos abençoe e feliz aniversário para nós. Após menos de 2 anos da Assembleia de Fundação da IPDR Marilândia, o Senhor já tinha um novo desafio para nós. Novamente, o desafio era ser abrigo e refúgio para os necessitados. Pois bem, o ano era 1992. Mesmo com toda a sua debilidade física, a irmã Aparecida se deslocou de José de Chieta até Jardim Marilândia, pois almejava conhecer nossa igreja. Na sua segunda visita, a irmã Aparecida não foi sozinha. Levou consigo um homem que ela havia encontrado na rua. Para nossa surpresa e edificação, ao orarmos por este homem, o diabo se manifestou. Mais uma vez Deus foi fiel. Oramos e o homem foi liberto. Logo após o culto, a irmã Aparecida pediu que realizássemos um culto todas as quintas em sua casa. Amados, nossos corações queimavam no primeiro amor. Distância? Que distância? Não existia distância para fazer a obra de Deus. Então, em abril de 1992, começamos a realizar os cultos. E o transporte? O transporte era um capítulo à parte. Íamos em caminhão-baú, com os bancos amarrados dentro dele. Que viagens maravilhosas! Após 5 meses, já éramos 15 pessoas do bairro. Novamente, vimos que Atos 2:44 era uma realidade. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Nessa atmosfera, o presbítero Milton, pai do diácono Everson, ofereceu a sua casa para realizarmos cultos. Ficamos ali por 1 ano. Então, decidimos alugar nosso primeiro ponto. Éramos 32 pessoas. Em 1995, nosso Deus, na sua infinita misericórdia, nos permitiu comprar nosso templo, a famosa igrejinha, que sempre estará em nossos corações. Foram anos maravilhosos. Em 2010, éramos 122 pessoas e a igrejinha estava pequena. Então Deus nos presenteou com a compra deste terreno, que aqui estamos. E com muitos mutirões e doações, conseguimos edificar esta casa. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei
que é difícil, mas confia em mim, confia em mim. Bem, a paz do Senhor. Meu nome é Adilson Guzmão, por muitos conhecido como Adilcinho. Recém-convertido em 94, e um dia o Everson me convidou e eu participei do culto lá naquele segundo andar. Um culto 7h30 da noite, culto de oração e 30 minutos de joelho. Oh, maravilha, coisa deliciosa. E eu lembro que tinha uma irmã de um cabelão, eu não lembro, eu não tenho tanta certeza não, mas eu acredito que o nome dela era Adelaide. Conversei pouco com ela, essa irmã, então pouco tempo também, eu não tive muito contato com ela não. E essa mulher falava em língua estranha lá, eu fiquei horrorizado com aquilo. Meu Deus do céu, que negócio é esse? Quando eu vi aquilo ali, eu fiquei doido na PDR. Que saí de onde eu tava e ia pra PDR. E eu me lembro que, eu acho que foi 7 de setembro. Eu lembro que era um feriado de 94. A gente foi pra Jardim Marilândia, a igreja, muita gente. A gente foi pra lá e o povo, rapaz, que povo maravilhoso. E eu ganhei uma coletânea. Eu me lembro que o Marquinho, a Kelly, quando eu ganhei aquela coletânea eu fiquei maluco. E muita coisa mudou minha vida. Passei pra lá, pra IPDR. E retiro, passeio, lanchonete, pastéis. Rapaz, que coisa maravilhosa. Era uma época boa demais. Eita, trem doido. A gente lá ficar lá comendo pastel na casa da irmã Angelina, aqueles jovens. A gente comendo lanche. E a gente conversando de Deus. Coisa tremenda. E eu era muito assíduo na oração. Tinha oração às 7 horas da manhã. E eu lembro que era as irmãs, né? Senhorinhas, uma mulherada. E a IPDR, sim, ela foi baseada com a base no amor, na dedicação e no envolvimento. A gente vai dizer o quê? Líder, pastor César, os diáconos, Edmilson, Adão e todos mais que tiveram. As pessoas, Angelina, muitas pessoas eram assim, na época era muito próximo, eu gostava demais. E a igreja foi maravilhosa, o trabalho da liderança era muito forte e foi muito forte, 13 anos da minha vida, que eu não tenho que reclamar. Louvo a Deus pela igreja, pelos irmãos e que Deus continue abençoando ricamente. A paz do Senhor. Deus não parou por aí. Em 1993, Deus nos desafiava novamente a cumprir seu chamado de ser refúgio e abrigo aos necessitados. Recebemos na nossa congregação IPDR José de Anchieta a visita de um casal muito especial, Lídio e Luci. Após algumas visitas, eles decidiram congregar conosco. Quantas viagens estes amado casal fizeram de bicicleta de Taquara até José de Anchieta. Em 1995, o irmão Lídio, sua esposa e mais 6 pessoas nos procuraram pedindo a abertura de um ponto de oração em Taquara 2. Após Deus confirmar, alugamos um ponto e iniciamos nossa segunda congregação. Após um ano, já éramos 40 pessoas. Em janeiro de 1996, Deus nos presenteou com a compra do nosso terreno. Novamente, com ofertas e mutirões, construímos o nosso templo. Meu louvor subirá e o Senhor vai agir. Meu louvor subirá, nada vai me calar, ninguém vai me impedir. Graça e paz, igreja. Meu nome é Sandra Barros, sou da igreja presbiteriana da Renovação de Taquara 2, que tem por pastor o nosso pastor Lídio. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, conheci a irmã Luci, que é a esposa do pastor Lídio, no salão de beleza. E ali, todas as vezes que iríamos ali, Luci muito nos convidava para que viéssemos conhecer
Jesus através da Igreja Presbiteriana da Renovação aqui em Taquara 2. E um belo dia, eu reclamando muito da minha situação de vida que eu vivia, eu morava em um cômodo, morava de favor, em um cômodo sem água, sem luz, numa situação muito precária. E um dia eu vim, de tanto Luci me convidar para participar, para conhecer a Igreja Presbiteriana da Renovação, eu vim assistir o culto e Jesus me resgatou naquela noite. E conversando com Luci, que minha vida era uma vida atribulada, parecia que não tinha jeito, eu estava numa situação que não tinha resposta, não tinha solução. A Luci, a esposa do pastor Lídio, falou uma palavra que mexeu com a minha vida. A Luci, olhando para mim, ela disse assim: irmã Sandra, existem coisas que Deus não pode fazer. Isso muito me chamou a atenção, eu saí dali indignada. Eu falei: meu Deus, uma mulher que diz ser crente falou que existe coisas que Deus não pode fazer. A partir de então começou a nascer em meu coração um desejo de conhecer esse Deus. Eu falei: existe alguma coisa errada, Deus pode todas as coisas. E eu comecei a caminhar e um dia eu perguntei a Luci: Luci, quais são as coisas que Deus não pode fazer? Deus pode fazer tudo. E a esposa do pastor Lídio olhou para mim e disse: olha, Sandra, Deus não vai fazer o que é para você fazer. A parte de Deus é o resgate, o caminhar é nosso. A partir de então eu comecei a observar que eu deveria caminhar, eu deveria buscar a conhecer Jesus Cristo. Começamos a reunir, aprender um pouco mais da palavra de Jesus. Daí então Jesus curou a minha filha, que era muito enferma. Entramos por essas portas com a vida miserável, com uma criança doente, um marido numa situação difícil, meu esposo fumava, bebia, tínhamos uma vida miserável. E desde então eu guardei dentro do meu coração a fé. Tem coisas que Deus não pode fazer, eu tenho que me levantar e fazer. Desde então começamos a nos reunir na Igreja Presbiteriana da Renovação. Pastor Lídio foi conhecer meu esposo dizia que jamais iria para a igreja de crente. Jamais, porque meu esposo falava que ele jamais tiraria do dinheiro dele para dar à igreja, pastor andar de carrão e ele andar a pé. Meu esposo não conhecia o poder de Jesus. Desde então o pastor Lídio começou a ir na minha casa e começou a falar de Jesus para meu esposo. O pastor Lídio enfrentou situações difíceis para chegar lá na minha casa, para entrar, conversar com meu esposo e falar sobre Jesus. A partir de então, Jesus resgatou meu esposo. Hoje o meu esposo é o diácono Paulo, que serve a Deus nesta Igreja Presbiteriana da Renovação. A minha filha nasceu e foi criada nesta igreja. Minha filha hoje faz parte do grupo de louvor da igreja. E quero dizer, queridos, que grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Hoje posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Que Deus abençoe os irmãos e fique na paz do Senhor. Deus tinha pressa em nos confiar nossa missão. Todos já devem ter percebido qual é: ser abrigo e refúgio para os necessitados. Pois bem, como surgiu a IPDR Campo Belo? Nosso único objetivo era cumprir este chamado, independente de quantidade. O ano era 1995 e após uma conversa entre velhos amigos, o pastor César, que há anos atrás já havia discipulado o irmão Genísio, surgiu a ideia de abrirmos um ponto em Campo Belo. Após orarmos, Deus confirmou. E mais uma vez vimos Atos dos Apóstolos acontecer. Pois por meses as reuniões eram na casa do irmão Genísio. Que tempo abençoado! Quantas subidas ao monte para buscar a Deus! Como Deus falou conosco! A ideia era alugar um ponto, porém, Deus nos surpreendeu com a compra do terreno, em dezembro de 1996. Após vários mutirões de ofertas, em 1998, concluímos o nosso templo. Hoje, podemos ver esta amada igreja sendo abrigo e refúgio para tantas crianças, adolescentes e jovens em zona de risco.
eu creio. No poder das mãos. Eu creio sim. Eu creio no poder da oração. Por isso... Deus realmente confiava em nós, pois ainda não havíamos completado 5 anos de existência e Deus já tinha preparado para nós um enorme desafio. Pois, enquanto tudo isto acontecia, havia uma igreja localizada em Vila Verde, orando e pedindo a Deus uma direção. Havia uma sede, uma busca por todas as manifestações do Espírito Santo. E já não era possível caminhar isolada e sozinha. No ano de 1997, fomos procurados por um grupo de irmãos que estavam representando a igreja, e o objetivo era saber se podíamos caminhar junto em toda a liberdade do Espírito Santo, podendo viver tudo o que Deus tinha para nós. Pois afinal, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Após algumas conversas e ajustes, ouvimos a confirmação de Deus para caminharmos juntos. Assim, nasce a IPDR Vila Verde. Foi um desafio enorme. Além da distância, esta era a primeira vez que recebíamos uma igreja já estabelecida. Todos os meses estávamos lá para juntos buscarmos ao Pai. E para a honra e glória do Senhor, foi só o começo. Assim como a poça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu. Eu quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor. Quero parabenizar o Ministério IPDR pela 29º aniversário, né? E estou aqui para dar um testemunho de como começou o IPDR em Vila Verde, que na verdade quando começou nós já pertencia a IPB. O templo que hoje nós reúne nele, nós pertencia a IPB, mas o templo foi feito e construído, comprado o terreno e construído o templo com recurso próprio, e o templo foi construído através de ajudas, né, pessoas que ajudaram, disponibilizaram ajudar, e depois de tudo feito, inaugurado, a gente sentiu o desejo no coração de passar pelas águas. Esse foi um dos motivos, né, que os irmãos era batizado por aspersão, e eles sentiram o desejo no coração de desfrutar dos dons espirituais, né? De crer em revelação, profecia, mistério, batismo com o Espírito Santo e batismo nas águas. Então nós decidimos procurar um ministério renovado e fomos até a Vitória, fizemos uma equipezinha da direção da igreja, composto por 3 ou 4 pessoas, e nós fomos até a casa do pastor César. Conversamos com ele, ele nos recebeu com muito prazer. Eu quero dar um beijo para o pastor César, um beijo no seu coração, pastor. Te amo muito, viu? O senhor é muito bem-vindo aqui. E eu fiquei muito feliz pela recepção que ele nos fez e disponibilizou a pensar no caso e falar com a igreja sede, né? Porque nós já conhecíamos a igreja, que alguns anos atrás eles
quando iniciaram o ministério, eles fizeram retiro de carnaval na propriedade do meu pai, então a gente já tinha conhecimento. E aí, dentro de poucos dias, o pastor César nos retornou e nós estamos aqui até hoje. E eu creio que parte dos irmãos que estão aqui na festa hoje comemorando lá da igreja, né, estão todos felizes. Estamos na direção do pastor Miqueias, que tem nos ajudado, um homem abençoado. Tivemos na nossa igreja só 2 pastores até hoje. O primeiro, o pastor Mateus, que esteve com nós há muito tempo, nos ajudou muito. Muito obrigado, pastor Mateus, pelo que o senhor fez, pela igreja, pela IPDR de Vila Verde. Nós somos agradecidos a você pelo que você fez. E estamos hoje na direção do pastor Miqueias. Também quero agradecer ao pastor Miqueias pelo que já fez dentro deste ano, dentro da igreja IPDR. Muito obrigado, pastor. Essa é a palavra e eu agradeço a todos em nome de Jesus. Amém. Após uma década de amadurecimento como igreja, deixando algumas lutas para trás e focando nas coisas do alto, o Pai ainda tinha sonhos e planos para nós. Planos de bem e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Como não poderia ser diferente, mais uma vez, Deus tinha como missão ser refúgio e abrigo aos necessitados. Assim, em 2009, a IPDR Vila Verde foi procurada por um grupo de irmãos de Alto Mutum Preto, que estavam desejosos de avivamento. Desejavam viver toda a plenitude do Espírito Santo. No dia 11 de setembro de 2009, realizamos nosso primeiro culto juntos. Para a honra e glória do Senhor, compareceram quase 100 pessoas. Nosso único objetivo era buscarmos a Deus, pois nossos corações ansiavam por mais de Deus. Após um culto abençoado, decidimos caminhar juntos. Assim, dávamos início à nossa IPDR Alto Mutum, nossa segunda congregação no norte do estado. Não seremos abalados, não seremos abalados. Em paralelo a todo esse processo de avivamento e alinhamento, Deus nos confiou uma congregação. Essa congregação foi formada pelos irmãos que estavam junto com os irmãos de Alto Mutum em todo esse processo. Assim surgiu a IPDR Mãe. Após várias visitas, evangelismos e discipulados, sentimos a necessidade de termos uma nova congregação. Então, nossa mais nova igreja, IPDR Alto Mutum, já estava cumprindo o nosso chamado de ser abrigo e refúgio para os necessitados. Assim surge a IPDR Pancas. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas
e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo. Agora chegamos à história da nossa caçula. Nossa história começa em 1996, quando o até então irmão Edmar e sua esposa Silvânia se converteram na nossa IPDR Jardim Marilândia. Nossa história não parou por aí. Em 2011, Deus revelou que era tempo dos irmãos retornarem à IPDR. Mas não era só retornar. Deus tinha um grande desafio para este casal. Ao mesmo tempo, Deus havia dado um sonho para a irmã Silvânia. Havia também confirmado no coração do pastor Edmar e no coração do pastor César. Então não havia outra opção, a não ser dizer sim ao chamado do Senhor. Então, o agora pastor Edmar e sua família e mais 4 casais deram início à IPDR Prainha. Nossa caçula já nasceu entendendo que ser IPDR é ser abrigo e refúgio aos necessitados. E assim tem sido, pois Deus vocacionou a IPDR Prainha a ser abrigo e refúgio para os marinheiros, que todos os anos chegam à escola de marinheiros para cumprir 1 ano de treinamento. Que nobre missão! Mas não parou por aí. Deus confiou outro grande projeto que tem sido bênção para todas as demais IPDR, nosso encontro de casais. Somos gratos por tudo que Deus fez durante esses 29 anos. Deus tem sido fiel em tudo que prometeu. Afinal, Jesus Cristo é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Que possamos juntos, como um só corpo, buscar de Deus uma palavra, para que possamos caminhar sobre ela, para entendermos o propósito de Deus para nós neste novo tempo. Que se abra um novo ciclo e que venha o novo de Deus para todos nós.